No meu ponto de vista, o tratamento da obesidade ele é sempre multiprofissional. Uma vez que a doença é multifatorial, não tem como fazer o tratamento com um único profissional, tendo um único profissional como responsável pelo atendimento de todas as necessidades do obeso, de maneira alguma. Eu penso que o tratamento da obesidade é sempre multiprofissional. E é um tratamento de longo prazo, uma vez que é uma doença crônica, muito provavelmente vai ser um tratamento para a vida inteira. Isso não quer dizer que o tratamento vai ser igual do começo ao fim da vida, mas é uma preocupação que nunca vai poder sair da cabeça de um paciente obeso. Uma vez obeso, sempre obeso, e vai ter que estar se vigiando o tempo todo e prestando atenção a todos os aspectos relacionados aí à obesidade, especialmente as questões emocionais, as questões psicológicas, que são desencadeantes de crises de compulsão alimentar, a própria rotina alimentar e a prática dos exercícios físicos. Eu acho que tudo isso tem que estar somado aí nessa equação. Eu começaria o tratamento com uma boa anamnese, com uma boa conversa, com o máximo possível de investigação sobre a condição real do paciente, sobre sua idade, seu peso, a fase da vida em que está, questões psicológicas envolvidas, questões da espiritualidade envolvidas, prática de exercício físico, quantidade de alimento que se come, a qualidade dos alimentos que se come, e tudo isso de um modo muito transparente, muito claro, sem nenhum julgamento, sem nenhuma culpa nesse momento, mas trazendo o paciente obeso para um lugar de lucidez, de máximo de lucidez possível, de modo a que ele realmente possa se conhecer e tentar chegar à pergunta do porquê sou obeso, chegar à resposta da pergunta do porquê sou obeso, que ele consiga de fato chegar neste lugar. Se a gente não caminhar nessa direção, eu acho que não existe tratamento de obesidade. Existe plano dietético, existe plano de exercícios, que a pessoa se submete, que a pessoa adere por algum tempo, mas se não houver um tratamento psicológico importante com este indivíduo, no sentido da busca pelas respostas do porquê sou assim, do porquê tenho esse hábito, do porquê essa compulsão me pega, do porquê o comer é importante para mim, do quais os problemas que estão por trás do hábito do comer, quais os problemas que desencadeiam a compulsão, quais as situações emocionais, existenciais que desencadeiam essa compulsão alimentar. Não há tratamento. Então, eu acho que o primeiro passo é essa anamnese bem feita, bem detalhada e bem carregada nesses aspectos emocionais. No meu ponto de vista, eu acho que existe um fundo emocional, psicológico, extremamente importante na obesidade e ele muitas vezes ele é negligenciado. Então eu focaria em todos os aspectos mais práticos, mais simples de serem obtidos, as informações mais simples de serem obtidas, mas eu gastaria tempo também com essas questões psicológicas. Óbvio que não necessariamente eu como médico, mas um profissional, um psicólogo especializado no atendimento desses pacientes. Uma vez com todas essas informações, é importante ter clareza de qual é o momento da vida dessa pessoa, qual é a idade dele ou dela, se já teve filhos, se não teve filhos, se está em idade de aposentadoria ou não,
Porque é fato que o metabolismo do nosso corpo, ele se modifica com o envelhecimento. Então, não vamos pensar que uma pessoa de 60, 70 anos possui a mesma capacidade de emagrecimento, de aderência a exercícios físicos, que tem um paciente de 20 anos, 30 anos, um paciente mais jovem tem muito mais probabilidade de emagrecimento do que um paciente mais idoso, por uma questão prática da vida. Então, essas questões todas elas precisam ser consideradas. Eu acho que precisa de um ajuste de expectativas em relação à expectativa do doente, aquilo que ele imagina que ele vai conseguir, a perda de peso que ele imagina que ele vai conseguir, que ele espera conseguir, e a perda de peso real que a equipe de saúde que o assiste acha que vai ser possível. Isso precisa ser conversado. Isso precisa ser conversado porque muitas vezes o paciente obeso ele tem uma expectativa que é muito superior à expectativa que a equipe de saúde compreende que será possível alcançar no caso dele. E é interessante isso porque as nossas expectativas e os nossos desfechos para o tratamento, às vezes são bem diferentes. Do ponto de vista de saúde, eu gostaria que o doente saísse da condição da obesidade, saísse dos riscos da obesidade, saísse das doenças associadas, das comorbidades que a obesidade traz, e que ele ganhasse mais qualidade de vida e mais expectativa de vida, anos de expectativa de vida. Esse é o meu interesse com ele. Mas necessariamente o interesse do paciente talvez não fique só nisso. Talvez o interesse do paciente vá mais fundo, vá além, principalmente quando a gente entra aí nas questões estéticas, desempenho, performance, em esporte e tantas outras coisas que às vezes as pessoas gostariam. Então tudo isso precisa ser ajustado para que não haja frustração no final das contas. Considerando que a gente está falando de uma doença crônica, é importante deixar claro para este paciente que o tratamento não se encerra, não existe um programa de 1 ano, 2 anos, 3 anos e que encerra. O tratamento não se encerra com a cirurgia bariátrica. O tratamento é um tratamento de vida inteira. O doente obeso é um doente que vai ter que olhar para a questão da obesidade ao longo de toda a sua vida. Então, não dá para vacilar, não dá para bobear com a obesidade e porque fez uma cirurgia bariátrica achar que não vai voltar a engordar. Infelizmente, vai voltar a engordar. Infelizmente, mesmo o doente operado da cirurgia bariátrica, se durante todo o processo de avaliação pré-operatória, cirurgia, segmento pós-operatório, se ele não realizar uma mudança radical no seu estilo de vida, ele fatalmente vai engordar tudo de novo depois da cirurgia, anos depois da cirurgia. E isso as pesquisas já deixaram claras que a possibilidade de ganho de peso pós-cirurgia bariátrica é absolutamente real. Em relação à cirurgia em si, eu acho que ela é uma cirurgia fantástica. Eu acho que ela é uma cirurgia fantástica, comprovadamente geradora de resultados excepcionais. É uma ferramenta maravilhosa para o tratamento da obesidade, mas não pode se achar também que é a única ferramenta. Pelo contrário, a obesidade como doença crônica, ela tem uma série de possibilidades de tratamento e que devem ser todas elas utilizadas. A necessidade de se fazer um planejamento de quais ferramentas, de quais metodologias se utilizar em relação à dieta, exercício, medicação, balão gástrico, banda gástrica, cirurgia,
Enfim, todas essas possibilidades estão aí e devem ser somadas e utilizadas, cada uma a seu tempo, do modo mais racional possível. E não achar que o único tratamento é a cirurgia bariátrica. O tratamento da cirurgia bariátrica é fenomenal, mas sozinho ele não resolve, porque o doente engorda novamente e depois não tem uma segunda cirurgia bariátrica para ser feita. Então, ela precisa estar vinculada a todo um processo, a todo um protocolo de tratamento que é multiprofissional e que é de longo prazo, que é de vida inteira e que precisa ser seguido por esse paciente. Então, eu penso que passa por aí o tratamento, passa por uma anamnese muito detalhada, por um ajuste de expectativas, por uma análise do momento existencial da vida dessa pessoa e por uma análise das principais técnicas que podem ser empregadas no tratamento da obesidade desses pacientes. É uma receita que tem que ser feita caso a caso, tem que ser customizada, não existe uma receita única que sirva para todos os pacientes. Cada paciente é um paciente, cada história é uma história e cada um tem que ser olhado individualmente. Tem pacientes em que a dieta vai ser o fator mais importante, em outros o exercício físico o fator mais importante, em outros a psicoterapia o fator mais importante, em outros a cirurgia bariátrica é o fator mais importante. E tudo isso vai depender de momento de vida, de fase da vida, de histórico de obesidade, de tratamentos realizados. Então, é um tratamento complexo, multiprofissional e que precisa ser gerenciado por essa equipe. Não é um tratamento que pode ser feito pelo próprio paciente. O paciente não pode gerenciar o seu próprio tratamento, nem o paciente obeso, nem nenhum outro paciente. Por mais que as novas tecnologias estão nos dando informações e democratizando informação e conhecimento de modo que o doente hoje seja um doente muito mais consciente da sua doença, um doente com muito mais conteúdo, mas mesmo assim isso não dá a ele a condição de fazer autogestão do seu caso. É necessário uma equipe, é necessário uma equipe integrada e é necessário uma integração do paciente a esta equipe e uma aderência muito grande a todo o protocolo de tratamento que vai ser customizado para esse paciente. Enfim, eu acho que é por aí que eu faria. Eu não sou especialista em obesidade, não sou cirurgião bariátrico, eu sou cirurgião cardiovascular, médico cirurgião cardiovascular, atendo pacientes em pronto-socorro, unidade de terapia intensiva. Não sou especialista em cirurgia bariátrica, em tratamento de obesidade, mas essa é só a forma como eu vejo, como eu penso que o tratamento deveria ser feito, o tratamento do doente obeso. Ok?